Olá, começa agora o Guia Econômico, um programa para deixar você por dentro do que está movimentando a economia, os mercados e o seu bolso. Tudo isso de forma fácil, descomplicada e com muita informação. O cacau amazônico para o mercado premium brasileiro. A Moa nasceu no Ceará, inspirada nas origens do cacau brasileiro e vem conquistando espaço em um setor cada vez mais atento à qualidade, rastreabilidade e produção artesanal. Primeira fábrica Bean to Bar no estado, a empresa já acumula premiações internacionais e acaba de lançar uma barra produzida com cacau de origem cearense, ampliando a aposta no potencial do Nordeste dentro do mercado de chocolates. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui Giovana Mondardo, CEO da Moa Chocolate. Seja bem-vinda, Giovana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Giovana, conta pra gente um pouco da origem da Moa Chocolates, por que que surgiu essa ideia de produzir chocolates aqui no Ceará? Então, na verdade, eu sou paraense, então a marca ela está muito inserida na minha vivência, nas minhas origens, nas minhas raízes. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo aqui no Ceará, mas eu tenho um contato muito forte com cacau desde pequena. Minha família inteira trabalha com plantas medicinais, nós temos muitas árvores frutíferas lá na minha cidade, nos nossos sítios. E eu me encantei por esse mundo Bean to Bar quando eu conheci esse movimento em Belém, uma viagem de férias a Belém. E fui logo em seguida para São Paulo fazer um curso, para aprender um pouco sobre como tudo isso era produzido. E a Moa surgiu dessa forma, assim, Me explica um despretensiosamente. pouquinho como é que funciona e qual o diferencial desse tipo de produto. Então, nós produzimos o chocolate desde o grão de cacau, né? Essa amêndoa de cacau, ela é nossa principal matéria-prima. Nós recebemos ela já beneficiada do nosso produtor no interior do Pará, que fica em Tomé-Açu, onde ele Uhum. faz um processo de colheita, dependendo de como está a maturação desses frutos, ele faz a fermentação dessas amêndoas e também a secagem. E a partir disso, nós recebemos ela dessa forma para iniciar o nosso processo. Então, o Bean to Bar, ele se diferencia no mercado, é um nicho, porque nós fazemos todo o processo sem terceirização de etapas. Então, a partir do momento que eu recebo essa amêndoa, tudo é feito na minha fábrica. Nós fazemos a seleção manual desses grãos para descartar amêndoas que possam estar danificadas e que podem interferir na próxima etapa, que é a torra. Na torra, nós vamos desenvolver notas de sabor de acordo com o nosso protocolo de torra. Então, é uma torra média, uma torra mais alta, uma torra leve. Tudo isso pode trazer notas diferentes para o chocolate. E após esse processo, a gente faz a quebra e a trituração desses grãos, onde nós separamos a casca do nibs, que é a parte de dentro dessa amêndoa, Uhum. que é o ingrediente principal para a fabricação do chocolate. Então, a partir disso, a gente vai para o refino desses nibs, junto com todos os outros ingredientes da receita. E aí, a fábrica funciona 24 horas por dia, porque a gente precisa que todos esses ingredientes sejam refinados até chegar numa micragem onde nós não podemos sentir nenhuma partícula na boca, nem do leite em pó, não é Uhum. interessante. Então, as máquinas funcionam 24 horas e demora em torno de 4 a 5 dias para a gente chegar num refino ideal. E assim, o mercado brasileiro ainda ele é dominado pelo chocolate industrial, né? Como convencer o consumidor a pagar mais por um chocolate Bean to Bar? Então, esse é exatamente o nosso processo educativo, mais difícil, mas para nós é encantador mostrar esse diferencial dos nossos chocolates comparado ao chocolate industrializado da grande indústria. Então, nós trabalhamos muito com eventos, com degustação dos nossos produtos e fazendo exatamente essa parte didática, como eu estou explicando, Uhum. mostrando ingredientes, fazendo as pessoas pegarem, sentirem, degustarem desde o insumo principal. E a partir disso elas conseguem começar a trabalhar melhor o paladar
e entender que aquele chocolate da grande indústria que elas estão acostumadas a consumir desde pequenas é completamente diferente. E a gente nem chama de chocolate, quase, né? Uhum. Aqui a gente tem um chocolate de verdade. Então, na hora que elas provam o nosso, elas entendem a diferença. E isso, com certeza, faz elas terem interesse em adquirir e consumir o nosso produto. Hoje o consumidor cearense, tu achas que o brasileiro, né, o consumidor brasileiro como um todo, ele já entende essa diferença da origem do cacau, torra, percentual de cacau? Cada vez mais. Cada vez mais. Então, a gente percebe que o paladar ele não retrocede. Uhum. Então, na hora que eles degustam um chocolate de qualidade, de origem, que não tem nenhum tipo de aditivo, eles imediatamente identificam essa diferença e acabam deixando de consumir os outros chocolates da grande indústria. Então, é imediata essa mudança. E a gente teve também uma mudança muito grande na própria indústria de chocolates, né? Hoje o chocolate já não é mais como era antigamente, né? Tu acha Exatamente. que isso também contribui? Sim, a gente tem muito uma questão de que a grande indústria precisa baratear esses produtos. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo sobre a manteiga de cacau. Uhum. Uma amêndoa dessa tem em torno de 50% de gordura, que é a manteiga de cacau. E a manteiga é a gordura mais nobre que existe. O que é que a grande indústria faz? Elas retiram essa manteiga, vendem para a indústria de cosmético para produzir hidratantes labiais, ela é muito hidratante, a manteiga. E substituem a manteiga por outras gorduras mais baratas, como gorduras hidrogenadas, a gordura de palma. E isso também ajuda o chocolate da grande indústria a aguentar maiores temperaturas. Uhum. Mas a gente está tirando o suprassumo dessa amendoazinha para substituir por outras gorduras, então isso acaba deixando de ser um chocolate, na minha opinião. Não que eles não utilizem cacau, eles colocam o cacau em pó, que é um Uhum. subproduto, ele não tem mais todos aqueles nutrientes, então dessa forma a grande indústria consegue baratear, Uhum. né? Então esse é um dos diferenciais, eles ainda adicionam outros tipos de aditivos, como conservantes, emulsificantes, aromatizantes, e no nosso segmento nós só trabalhamos com a manteiga de cacau. E não podemos utilizar nenhum outro tipo de aditivo, senão a gente não pode chamar de bean to bar esse segmento que nós estamos incluídos. Uhum. E por que essa opção de seguir por esse caminho? Do chocolate puro, no cacau de Exato. origem, porque eu acredito que esse é o futuro, as pessoas estão cada vez mais interessadas em saber o que elas consomem, de onde vem, quem colheu, quem plantou, como é feito o processo. Então, depois da pandemia, a gente percebeu muito essa mudança no consumidor de se interessar pelo que eles estavam consumindo, ler o rótulo, entender os ingredientes, entender que aquelas siglas que tem no final da lista de ingredientes, o que significa isso? Então, são muitos aditivos, muitos conservantes. As pessoas estão realmente cada vez mais interessadas em saber o que elas colocam na boca. Giovana, o Ceará ele não é tradicionalmente associado aí ao cacau, né? O que que representa para a marca lançar uma barra de origem cearense? Nós estamos muito felizes com essa conquista. É uma grande expectativa que nós estávamos guardando isso há uns 4 anos, mais ou menos. É muito especial poder trabalhar com o cacau, que está começando a ser cultivado no Ceará. A gente não tem essa cultura do cacau cearense, Uhum. mas em algumas cidades a gente já consegue identificar, como em Russas, Limoeiro, agora em Guaramiranga. Então, para a gente é um destaque na nossa marca, por trazer uma nova origem de cacau e poder valorizar um insumo que é daqui, que é de onde nós fundamos a nossa marca e é onde a gente Uhum. quer Hoje difundir a a produção de cultura vocês vem cearense. de onde? Hoje vem de Tomé-Açu, no Pará, Uhum. é Mas amazônica. o cacau que vocês estão começando a comprar daqui do Ceará, ele vem de que região? Vem de Guaramiranga, da Serra de Guaramiranga, Uhum. de um E sítio. você percebe diferenças no cacau produzido aqui? Em que se diferencia o cacau cearense do cacau amazônico, do cacau baiano? Tem muita diferença.
A gente pode ter o mesmo chocolate, a mesma receita, a mesma porcentagem de cacau, mas se nós utilizarmos cacaus diferentes, o chocolate é completamente diferente também. Então, o terroir, que é uma coisa que a gente fala muito na nossa marca, que é onde esse cacau foi cultivado, o clima, o solo, a altitude, as plantas que estão ao redor, no sistema agroflorestal, tudo isso influencia no sabor dessa amêndoa. E isso é o que a gente vai mostrar no nosso chocolate. Então, o cacau cearense, esse tipo de cacau que nós estamos utilizando, que é o CCN 51 de Guaramiranga, ele tem muitas notas florais, notas de mel, mel de cacau. Então, aquele aroma da floração a gente percebe muito nesse chocolate. E o cacau que nós utilizamos amazônico, ele já tem umas notas mais de frutas secas, ameixa, ele tem um sabor mais plano, como a gente fala. E aí, desculpa a minha ignorância, mas isso influencia, por exemplo, se o cacau, se o chocolate vai ser mais doce, mais amargo, ou não, é na composição mesmo da mistura que isso vai se dar. Pode influenciar, várias coisas influenciam o sabor final do chocolate. O terroir, a gente pode sim ter um cacau que ele é mais intenso comparado a outro. Nós temos diversas variedades e tipos de cacau, que, por exemplo, tem um cacau que é albino, a amêndoa é branca. Então, quando a gente faz o chocolate, ele parece um chocolate ao leite, mas ele não foi adicionado leite. Então, essas variedades que trazem essas complexidades para o chocolate. Então, a gente percebe muito essas diferenças no terroir, na fermentação, na secagem e também na nossa torra, que é feita na nossa fábrica, que é onde nós vamos inserir a nossa identidade de marca. Porque todas essas anteriores foram produzidas na fazenda do nosso produtor. A gente tem acesso ao beneficiamento, porque nós fazemos um contato com o nosso produtor, nós conhecemos, isso é um grande diferencial do Bintubá, nós conhecemos o nosso produtor, nós conversamos com ele para ajudá-lo a desenvolver essa fermentação e a secagem do cacau, porque é o que nós queremos ter no nosso chocolate. Então, a fermentação que dura 5 dias, ela é diferente da fermentação que dura 6, 7 dias. Isso já muda completamente as notas de sabor no cacau. O cacau tem tido grande valorização internacional, né? O país hoje está preparado para concorrer nesse mercado mais premium? Com certeza, nós já temos diversos prêmios de cacaus brasileiros, prêmios internacionais reconhecidos em vários países. Nós temos os concursos internacionais que acontecem na Itália, em Nova York, inclusive premiações que nós participamos, e que muitas marcas brasileiras estão com prêmios, acumulando prêmios, inclusive medalhas de ouro. Então, o cacau brasileiro está sendo muito bem visto fora do Brasil. E me diz uma coisa, como essa alta no preço das commodities, ela acaba influenciando os fabricantes artesanais? Influencia diretamente, porque o cacau ele é o insumo mais caro da nossa produção, um dos. Então, essa alta que nós tivemos há 2 anos atrás, ela deu uma movimentada aí na economia, na fabricação do chocolate. Agora ele já se equilibrou, mas ao mesmo tempo que houve essa alta, isso foi muito bom para os pequenos produtores de cacau, porque fazia muitos anos que isso não acontecia. E a gente que trabalha com Bintubá, a gente valoriza muito esse preço justo para o pequeno produtor. Então, é uma cadeia onde a gente é justo. Tá. E me diz uma coisa, produzir chocolate dentro dessa proposta, né, do grão, a barra, fazer isso aqui no Nordeste, né, traz quais desafios logísticos, de custo? Muitos desafios, principalmente custos, os insumos, a maioria dos insumos vem de fora, burocracia e também essa questão da educação do consumidor é um dos desafios da gente. A gente tem feito esse trabalho frequentemente para educar o consumidor do diferencial do nosso produto. Mas a gente percebe que o mercado, os consumidores cearenses, eles já têm um conhecimento de chocolates de fora do Ceará, e isso também nos ajuda a difundir a nossa marca, difundir o movimento Bintubá aqui.
A Moa, ela trabalha com produtos amazônicos, fala muito nessa questão do comércio justo. Na prática, como que esse discurso pode virar uma remuneração real para quem produz? Eh, Como é que isso acaba, promovendo mais justiça social, né? Da forma onde o produtor determina o preço do cacau e não a bolsa de valores. Então, esse é o grande diferencial do cacau fino para o cacau commodity. O cacau commodity ele vem da África, vem de diversos países, como o Gana, a Costa do Marfim, onde a gente tem o maior volume de cacau no mundo. E ele é um cacau commodity, onde a gente não tem rastreabilidade, não sabe quem plantou, quem colheu, se tem trabalho escravo, infantil, explorador. E isso é vendido a um preço muito baixo para a grande indústria, que são as grandes moageiras de cacau, onde elas vão triturar esse cacau, vão transformar em blocos, retirar a manteiga, elas vão fazer esses E subprodutos. como é que tu traz isso para essa conversa com o teu público, com o teu consumidor? Como é que tu traz isso para o teu produto? A gente divulga muito nas redes sociais, a gente faz esse trabalho nas feiras, nos eventos que nós participamos, e também dentro da nossa embalagem tem exatamente essa historinha, falando que nós trabalhamos com cacau fino, não é um cacau commodity, nós conhecemos o nosso produtor de cacau, nós identificamos que ele não tem nenhum tipo de trabalho escravo, infantil, explorador. Então, isso faz muita diferença quando o consumidor abre a embalagem e lê e entende que aquele cacau vem de um lugar correto. Quais são os planos da Moa para 2026? Temos muitos planos. Um deles a gente conseguiu conquistar agora, que foi o lançamento dessa barra com cacau cearense, que é um chocolate 70%. Ele só Uhum. tem 3 ingredientes. Como eu comentei, a gente estava há 4 anos nesse processo de análise dessas amêndoas, porque a qualidade para a gente importa muito, não basta ter somente uma produção de cacau, a gente tem que entender como é o beneficiamento desse produtor, se a fermentação está adequada, a secagem, porque a gente precisa levar isso para dentro do chocolate. A gente não consegue esconder sabores ruins do cacau, então ele tem que ser perfeito. E essa foi uma das nossas conquistas. A gente quer cada vez mais difundir a nossa Uhum. marca Hoje sem perder a vocês estão essência. aonde? Nós vendemos em muitas lojas parceiras em Fortaleza e no Brasil inteiro. Aqui em Fortaleza a gente consegue encontrar nas de Bem com a Vida, Montmartre, Padoca Las Roches, Restaurante Verde Lima, na Estação das Artes, que agora tem uma curadoria de produtos cearenses, é incrível aquela loja. E também temos muitos trabalhos, muitas parcerias com hotelaria, porque nós não temos somente esses produtos, nós trabalhamos com bombons personalizados para casamentos, aniversários, embalagens corporativas, abertura de cama para hotelaria. Então, o mercado hoteleiro ele é muito nosso parceiro. Então, nós temos parcerias em Jericoacoara, Preá, Icarazinho de Amontada, parcerias inclusive em Fernando de Noronha. Já exportamos para o Japão, então a gente está cada vez mais entrando onde todos os tipos de nicho que a gente puder. Você falou agora na questão da exportação, né? Vocês já começaram a levar alguns produtos para o Japão. Como é que vocês têm olhado o mercado europeu? A gente sabe que tem aí um acordo do Mercosul-União Europeia, mas sabe também que lá tem uma tradição maior em relação a esse mercado mais premium, várias certificações. Como é que você vê essa possibilidade? A gente identifica muito que na Europa a gente tem o chocolate belga, né? Ele é tradicionalmente conhecido no mundo inteiro, mas ele não é um chocolate bean to bar. Ele é um chocolate feito com esse cacau commodity, Uhum. onde nós temos diversos aditivos. Ele não é um chocolate com uma rastreabilidade, com uma origem identificada. Mas na Europa nós temos diversas marcas nesse segmento bean to bar ou tree to bar, então eles já se diferenciam. Quando a gente busca novos mercados, o comprador ele já entende um pouco do nosso chocolate. E isso tem cada vez mais crescido. Esse segmento é o segmento mais premium de chocolate que nós temos no mundo. Então ele está difundido no mundo inteiro. Uhum. Agora vamos falar um pouquinho sobre uma mudança comportamental mesmo, né? Hoje a gente vê
uma popularização de um mercado de saudabilidade, mas também um reflexo de canetas de emagrecimento. Tem hoje uma mudança, inclusive, de hábitos, né, de consumo, né? Isso, como é que isso entra no radar de vocês? Nós já somos uma marca que nasceu em busca de. Já é uma marca, um segmento Uhum. que trabalha com poucos ingredientes, não pode adicionar nenhum tipo de conservante, aromatizante. Então, além disso, nós da Moa buscamos cada vez mais ter produtos que atendam todas as pessoas, seja mais acessível às pessoas que têm algum tipo de intolerância, alergia. Então, nós temos muitos chocolates que são veganos, a maioria dos nossos produtos são veganos. Temos chocolates que não têm açúcar, como 100% cacau. Ele só tem um ingrediente, que é o cacau. E esse aqui foi um dos últimos lançamentos, que ele é um chocolate sem açúcar adicionado, ele é adoçado somente com tâmara em pó. Ele tem Uhum. leite de aveia e um crocante de quinoa. Ele tem 55% cacau. Então, a gente tem visto que esse mercado realmente tem crescido, as pessoas estão preferindo chocolates com menos açúcar, menos aditivos. Uhum. Mas em relação à questão de porções, né, de quantidade mesmo, do hábito que vem se formando, né, de um novo hábito que vem se formando, como é que vocês têm adaptado para os diferentes públicos isso? Sim, é dessa forma inclusiva. Então, nós temos opções que atendam todas as pessoas que possam nos procurar. Todos os chocolates da gente não possuem glúten, Uhum. a maioria é sem leite adicionado. Temos opções sem açúcar, temos chocolates com ingredientes que ajudem na dinâmica do dia, como, por exemplo, o nosso drageado de café, que ele tem bastante cafeína, ele é um grão de café da Serra de Mulungu, inclusive ele é premiado internacionalmente em Londres. Então, a gente está sempre criando novos produtos de acordo com o que o mercado tem procurado. Giovana, me explica aqui também um pouco como é que tu enxergas o papel das mulheres nesse empreendedorismo gastronômico e na cadeia do cacau. Muito importante, porque nós cada vez mais estamos buscando espaço no mercado. Então, eu acho que sermos uma figura de referência ajuda muito outras mulheres, incentiva elas a terem coragem, a criarem seu próprio negócio, não terem medo do mercado, colocarem cada vez mais sua cara a tapa, porque se não for dessa forma, realmente a gente acaba tendo essa concorrência um pouco desleal, mas eu acho que a gente tem que acreditar muito na gente, que a gente tem muito potencial. E tem também uma questão de uma tendência, né, de hoje você não só fazer um bom produto, apresentar o seu produto, criar rastreabilidade, mas também levar, testá-lo, né, colocá-lo e submetê-lo a prêmios, submetê-los a testes, né? Como é que isso tem mudado o mercado como um todo, né? Sim, com certeza. Nós já fazemos esse trabalho de teste de novos produtos, por exemplo, em datas sazonais, como Natal, Páscoa. Cada vez quando a gente quer lançar um sabor diferente, nós fazemos testes em pequenos lotes e entendemos como o mercado tem aceitado até que a gente Hum, divulgue e lance oficialmente um produto. E a questão das premiações internacionais são muito importantes para nós. Foram prêmios que nós ganhamos em 2023, nós tínhamos acabado de iniciar a marca, foi muito como foi para importante. vocês isso? Realizadora, assim, eu acreditava, Fala um sempre pouco dessa acreditei, premiação, sim, Giovana. sempre acreditei muito nos nossos produtos, na qualidade, no cacau brasileiro. E ter uma marca que tinha sido recém-lançada, na pandemia nós lançamos, ter ganhado Uhum. logo 6 prêmios internacionais, foi uma coisa assim inacreditável. E isso tem ajudado muito a gente hoje em dia. Nós estamos sempre mandando produtos para concursos internacionais, inclusive esse lançamento é um que nós estamos bem otimistas. Quem sabe a gente traz mais um prêmio para o Ceará, se Deus quiser. E a gente acha muito importante essa participação, porque divulga mais a nossa marca, né? E também o cacau brasileiro.
Giovana, a discussão sobre produtos rotulados como sabor, chocolate, né, ganhou muita força nos últimos meses. Essa mudança pode ajudar o consumidor a entender melhor o que ele está comprando? Queria que tu explicasse um pouco o que muda na prática, né, com essas determinações. Sim, essa nova lei ela vem para trazer transparência para o consumidor, onde eles vão poder identificar com mais clareza a porcentagem de cacau presente naquele chocolate, porque antes nós tínhamos um mínimo de 25% para chocolates escuros, chocolates intensos, e agora ele aumentou para 35%. E com esse 25 anteriormente, nós não necessariamente éramos obrigados a colocar quanto tinha de cacau ali. Então, a gente poderia, por exemplo, ter um chocolate com 25% de cacau e um com 60%, e a indústria colocar que era um meio amargo, você realmente não sabia quanto de cacau estava consumindo. Inclusive, esses termos deixaram de existir, de amargo e meio amargo. Agora a gente precisa adaptar nossas embalagens. A gente não, porque nós já temos essa identificação nas nossas embalagens. O Bean2Bar já estava adequado. Mas precisa identificar a quantidade de cacau presente, tanto em chocolate escuro até o que vai ser sabor chocolate. Precisa identificar cacau em pó, enfim. Então, é uma lei que vem para trazer clareza para o consumidor. Mas a gente precisa pontuar uma coisa muito importante, que qualidade não é porcentagem. Qualidade é origem, é o tipo de cacau que você está utilizando. Então, como esse processo foi feito, tudo isso é muito mais importante do que quantidade de cacau, né? Isso é a qualidade. Eu acho que o Brasil está caminhando para aproximar mais essas regras do que hoje a gente já vê na Europa sobre teor mínimo de cacau, definição de chocolate. Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive na nova rotulagem que da Anvisa, onde nós tivemos que inserir esses selos de alto em açúcares adicionado, alto em sódio, alto em gordura saturada. Isso já é um reflexo do mercado estrangeiro, para trazer essa clareza para o consumidor. O Brasil, ele tem convivido nos últimos anos com um desafio enorme, que é a questão da inflação, de juros altos, que acabam pressionando muito esse poder de compra do consumidor, né? E o chocolate verdadeiro, muitas vezes, ele se torna inacessível, né? Como trabalhar isso, como tornar esse produto mais presente, né, nas prateleiras para todos os públicos? Sim. O Bean2Bar e o Tree2Bar, eles são realmente um nicho. É indiscutível isso. Mas nós temos, sim, consumidores de todas as classes que consomem os nossos chocolates. Como a gente comentou, a questão de entender o que você está consumindo. Muitos preferem pagar um pouco a mais para consumir um chocolate de verdade, de qualidade, sabendo que estou experimentando um cacau cearense, uma coisa inédita, do que ir na prateleira do supermercado e comprar uma gordura hidrogenada, uma massa de cacau que tem muito açúcar. Então, eles investem. Todas as classes a gente tem percebido, sim, um pequeno investimento, claro, de acordo com a sua necessidade, mas é um nicho. É um nicho. Giovana, você vem como você mesmo disse, você se inspirou para o seu modelo de negócio numa experiência paraense, né, que também está muito atrelada à questão do turismo. Você vai ali pela Ilha do Cumbu, aí tem as visitas às fábricas, e aí você tem essa experiência de consumo, né? Como é que você como é que você vê isso e como isso acaba sendo inserido nos planos da MOA, né? Esse é o nosso plano, realmente. Sempre foi a nossa ideia, poder mostrar um pouco do processo de fabricação. Esse é o diferencial. Não é um chocolate comum, as pessoas querem ver como é feito. E na nossa loja de fábrica, a gente adaptou a nossa lojinha para ter um espaço onde os visitantes conseguem visualizar um pouco do refino do cacau, onde as máquinas estão ali batendo. Então, eles praticamente estão no mesmo ambiente, só dividido por um vidro.
Então, futuramente, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer com que isso seja um turismo para o Ceará, Uhum. porque eu acho que tem muito potencial. Entender e ter essa experiência, o que a gente já faz nos eventos é um pouco dessa vivência com cacau. Inclusive, esse final de semana passado, nós estávamos no Iguatemi, numa imersão no cacau. Foi um evento muito grande que nós fizemos. Nós estamos ainda extasiados com o que aconteceu lá, porque foi a primeira vez no Ceará que houve um evento só sobre o cacau, onde nós levamos frutos para as pessoas degustarem desde a fruta. E tínhamos uma parte didática, onde elas poderiam ver e tocar nas amêndoas de cacau, entender a casca, a manteiga. Tinham comparativos com o chocolate industrializado e o nosso chocolate. Podiam degustar todos os nossos produtos para identificar essas notas diferentes. E também tinha o lançamento do nosso chocolate cearense. Então foi super legal. Esse é o tipo de trabalho que a gente quer continuar fazendo e fazendo eventos maiores ainda do que esse. Uhum. Quem sabe chegar em breve, como já criar mais rotas turísticas, né, em torno desse tipo de produto aqui no Ceará, né? Seria muito interessante, porque a gente tem a Rota do Café em Exato, ali Guaramiranga, que em é Guaramiranga. incrível. Inclusive, 2 insumos que nós utilizamos são de Guaramiranga, quem sabe até a nossa fábrica não vai para. Nós trabalhamos com cacau com café de mulungu e o cacau de Guaramiranga. Então, é incrível porque a gente tem visto cada vez mais essa cultura alimentar cearense na nossa mesa. E a gente quer reforçar isso cada vez mais, esses insumos que nós temos, que são incríveis aqui do Ceará. Giovana, me diz uma coisa, como é para você a questão, como é que você observa essa questão da qualificação de mão de obra? É difícil, não é? Como é que se dá no mercado hoje? É difícil, tem ficado cada vez mais complicado, mas a produção de cacau, como nós somos pioneiros aqui no Ceará, realmente nós não temos uma mão de obra adequada para esse tipo de fabricação. Mas esse é o nosso diferencial quando a gente contrata alguém, porque nós vamos ensinar todo o processo de fabricação. Então, nós estamos educando essa mão de obra para um nicho diferente, né? Quem sabe futuramente, se tiverem outras fábricas, essas pessoas já estão adaptadas e entendem sobre o processo. Mas é um pouco complicado porque é algo diferente, né? Uhum. Não que o processo seja complicado de ser feito, mas tem muitos detalhes, muitas minuciosidades que fazem diferença no nosso produto e que não podem ter erro, como a torra adequada, toda essa parte anterior ao refino do chocolate, ela é muito criteriosa. É isso que realmente é a qualidade do nosso produto. Então, a seleção manual desses grãos é onde nós descartamos amêndoas que podem danificar o sabor O final, sabor. né? Então, o restante das etapas, a gente trabalha com muitos maquinários. Então, essa parte de educação sobre manipulação desses equipamentos, também nós ensinamos do zero, porque são máquinas que nós não temos aqui no Ceará. E esse diálogo com os produtores Os produtores de cacau, de cacau aqui? aqui eu tenho um contato apenas. Conheço algumas Uhum. pessoas que estão difundindo, mas o contato principal que eu tenho é quem fabrica quem produz o meu cacau desse lançamento. E esse contato, ele Essa conversa começou quando, assim, tipo? começou há 4 anos atrás, onde eu ajudei esses produtores numa análise dessas amêndoas, para a gente chegar num cacau de qualidade, onde eu fazia microlotes de chocolate para sentir o sabor final e repassar, dar esse feedback se as amêndoas estavam adequadas ou não para a produção de um chocolate bean to bar. Porque se nós não tivermos amêndoas de boa qualidade, o chocolate com certeza não vai ser bom. Uhum. Então, era muito importante, muito criterioso. Nós tivemos muitas reuniões até chegar nessa amêndoa perfeita, ideal, e isso levou muito tempo. Uhum. Quando a gente fala desse processo de Bean to Bar, ele exige alguma certificação, alguma qualificação? Como é que você foi atrás
No seu processo mesmo também de construção enquanto empreendedora, como foi essa tua caminhada aí? Nós que fabricamos o chocolate, temos uma pessoa dentro da empresa, no caso da minha sou eu mesma, que desenvolvemos as receitas do chocolate, que a gente chama de chocolate maker, que é quem faz o chocolate, cria as receitas. Eu fiz 2 cursos em São Paulo, há 6 anos atrás, a gente vai fazer 6 anos de marca agora em junho. Quando eu me interessei por esse movimento, eu fui atrás de aprender e pesquisei. Estava iniciando ainda de forma lenta esse movimento no Brasil, mas já tinha alguns cursos e fui imediatamente fazer todos que eu podia. Esse processo, ele é muito criterioso realmente, mas a gente tem que ser muito autodidata também. Uhum. Porque é muita pesquisa, é muito estudo, muitos testes, então é uma coisa que eu faço muito, é testar, é estudar em casa, é fazer cursos online. Então isso é muito importante para a gente. Mas tu já conhecia, tinha dentro da família ou alguém que já fizesse alguma coisa próxima nesse sentido, assim? Não, nada. Foi uma coisa despretensiosa mesmo. Eu já era formada, trabalhava no escritório de arquitetura, tinha acabado de sair desse escritório e estava com interesse de empreender em alguma área, não sabia o quê. Sempre gostei muito de gastronomia, tinha Uhum. interesse em estar voltada para esse nicho, mas realmente não fazia ideia que um dia eu iria trabalhar com chocolate. Inclusive, quando eu falava em gastronomia, eu falava de comida, de pratos quentes, né, de comida tradicional, não de confeitaria, Uhum. né? Eu tinha pavor de confeitaria, inclusive. Mas nós não estamos 100% inseridos na confeitaria, nós somos fabricantes de Fabricante chocolates. mesmo, né? Então não tenho ninguém na família nesse nicho. Foi um amor à primeira vista, realmente. E um passo corajoso, né? Fazer essa guinada, essa transição de carreira assim, tão abrupta, né? Muito, porque não havia nenhuma fábrica no Ceará, então o medo era grande. Porque como eu vou trazer um chocolate diferente para cá? Como as pessoas vão entender? Foi um trabalho, um processo para eu mesma me educar em como repassar isso para o consumidor. Então foi bem desafiador, mas aos poucos nós estamos caminhando e tem dado muito certo. E vocês têm planos de mais contratações? Sim, a gente precisa expandir, então a gente tem tido cada vez mais parceiros, e a gente precisa atender essa demanda, tanto hotelaria, a gente trabalha muito com food service para restaurantes, por exemplo, o Senac trabalha com nosso chocolate, outras confeitarias. Então a gente tem uma demanda muito grande com diversos produtos, então a busca por mão de obra é frequente. Giovana, muito obrigada por essa nossa conversa. Foi ótimo te receber aqui, conhecer um pouco mais da história da Moa. O prazer foi meu, fiquei muito feliz, espero que todos tenham gostado e, por favor, experimentem os nossos chocolates que vocês vão se apaixonar. Aguardo vocês na nossa fábrica. O Guia Econômico de hoje fica por aqui. A gente conversou com Giovana Mondargo sobre os desafios e oportunidades no mercado de chocolates especiais. Falamos também sobre a valorização do cacau brasileiro e do crescimento do segmento Bean to Bar no país. Até a próxima semana.